Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta semana tá recheado de futebol. Começando aqui em Alagoas, o CRB que ontem demitiu Humberto Louser. O Eduardo Barroca já foi contratado no lugar, mas essa situação do Humberto Louser é no mínimo curiosa, porque primeiro apareceu a notícia que Humberto Louser estava recebendo propostas do Avaí. Algumas horas depois, ele foi demitido do CRB. Mas antes de falar disso, vamos falar de Fortaleza e CRB. O CRB venceu, mas por conta do resultado da Ferroviária, o CRB está eliminado da Copa do Nordeste em 2025. Aí estão os melhores momentos de CRB 1, Fortaleza 0. Rapaz, o CRB jogou muito bem. Para mim foi um dos melhores jogos do CRB taticamente. Conseguiu algumas chances, como você está vendo aí, essa bola na trave, uma defesaça do goleiro do Fortaleza. Depois ficou com 1 a menos, estando com 1 a 0 e aguentou muita pressão do Fortaleza. Isso provando que está bem também defensivamente. O gol do CRB veio de pênalti de Anselmo Ramon. Olha essa chance aí do Fortaleza que foi desperdiçada. É isso aí, rapaz, ó. Mais um ataque do Fortaleza. Fortaleza que também teve seus bons momentos. Não jogou com o time titular, mas nesse lance aí, Thiaguinho sofre o pênalti e Anselmo Ramon botando pra fora. Ele até assim bota pra fora aquela zica da final. Ainda perde o pênalti, tá? O goleiro ainda pega, mas bota pra fora aquela zica da final. Ainda faz assim, ó. Quero ouvir, e faz o gol contra o Fortaleza. CRB que depois teve um jogador expulso e aí só deu Fortaleza até o final do jogo, mas o CRB segurou o placar, mas Ferroviário venceu por 2 a 0 e aí desclassificou o CRB da Copa do Nordeste. O CRB agora só joga a Copa do Nordeste em 2026. O CRB ainda teve algumas boas chances, viu? Chances essas que foram desperdiçadas ou defendidas pelo goleiro do Fortaleza. A partir daí o CRB já está com 1 a menos. Olha a quantidade de chances e como o Fortaleza apertou o time do CRB. O CRB que tinha uma desvantagem defensiva em alguns jogos, nesse jogo aí foi muito bem. E o goleiro reserva que entrou no lugar do Matheus Albino trabalhou muito, viu? Então tá aí os melhores momentos. O CRB agora que não tem mais Humberto Louser, tem Eduardo Barroca no comando do time. Próximo jogo do CRB, 5 de abril, sábado, às 4 horas da tarde, dessa vez já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Rei Pelé. O CSA que vive um momento um pouco conturbado, rapaz. Essa semana aí teve aí a liberação do Cedric, teve uma polêmica interna com o Anderson, o zagueiro, que não faz parte mais do elenco também. E ontem teve uma entrevista coletiva só para passar toda essa situação a limpo. Bota na tela aí. A saída do Cedric foi uma saída que ela veio sendo conduzida pelo departamento ao longo das rodadas, né? O Cedric foi um jogador que a gente quis muito, a gente batalhou muito para ter ele aqui no elenco. É um excelente profissional, uma pessoa que tem uma conduta exemplar aqui no time, inclusive em termos também de relacionamento interpessoal. Mas as coisas foram acontecendo no futebol, a gente sabe que nem sempre tudo acontece exatamente como a gente planejou. O jogador vem marcado por um rebaixamento que teve há alguns anos, e em parte da torcida terminava relembrando isso sempre e causou um certo desconforto no atleta. Juntando isso com as falhas que aconteceram em algumas partidas, principalmente nessa reta final, a gente conversou com o atleta e preferiu preservá-lo um pouco, ele, a sua família, e deixar ele seguir o caminho dele em outro clube. A gente está de olho no mercado, o CSA está sempre de olho no mercado, a gente vem conversando, nós três, das oportunidades de mercado que ia aparecer agora perto do término da janela de fechar, e realmente muitas oportunidades de mercado estão aparecendo. Não tenha dúvida que a gente está focado em repor a perca que a gente teve aí nos últimos 2 dias, e que logo a gente vai trazer notícia boa para o torcedor e repor essas posições com as análises, com aquilo que a gente vem observando, né, e dentro das características hoje do modelo do treinador e que encaixe no perfil do nosso clube. A questão de saída do Anderson, problemas internos nossos, a gente jamais vai expor nunca nenhum atleta, nunca. A gente resolve as coisas internamente. Em relação à rede
redes sociais dele, cada um faz o que bem quer nas suas redes sociais, a gente não tem como ter controle em relação a isso, né? Mas foi em comum acordo, né, que ficou bom para ambas as partes, e o que a gente vai fazer é desejar ao atleta que Deus abençoe ele na caminhada dele para frente, mas isso é assunto encerrado, ele vai seguir a caminhada dele e a gente vai seguir a nossa aqui. Nós já sabíamos que quando nós iniciarmos o ano, né, a partir do momento que a gente foi fazendo bons jogos em competições nacionais, os nossos jogadores eles iam ficar visíveis e não tenha dúvida que as outras equipes iam vir atrás. A gente já estava ciente disso, né? E ao mesmo tempo, eu, Luciano, Alírio, a gente foi se movimentando nos bastidores, forte, né? Com os staffs dos atletas, no caso do Cachoeira, com o clube de origem dele, num relacionamento que a gente tem, para que a gente viesse manter esses atletas, até porque o nosso objetivo, né, é o acesso. A gente não abre mão disso, a gente sabe que nós estamos na caminhada. Eu sempre falo que o futebol não é uma corrida de 50 metros, ele é uma maratona, então você precisa ter resiliência durante o ano inteiro. Você não pode julgar todo um trabalho por 2, 3 meses, que você tem várias competições durante o ano. Então, o que a gente pode passar para o torcedor, que falta aí 13 dias, se eu não me engano, né, contado nos dedos para a janela fechar, que a gente está bem amarrado, bem fechado com todas as situações e que dificilmente a gente deve perder algum atleta para o início da Série C. Das 3 metas que a gente tinha, isso a gente tem que deixar claro, nós conseguimos 2 e apenas umas a gente não conseguiu. Nós iniciamos o ano com 3 metas traçadas pela diretoria. Que era o título estadual, nós não conseguimos, ok, mas era chegar à 3ª fase da Copa do Brasil, nós já batemos essa meta, e era conseguir chegar à fase de grupo da Copa do Nordeste, e nós já batemos essa meta e vamos muito longe também na Copa do Nordeste. Então agora nós temos que terminar bem a Copa do Nordeste, e o nosso foco agora é tentar classificar primeiro passo, e depois buscar sim ser finalista dessa competição, e a gente tem por obrigação, a gente sabe, de brigar pelo acesso, que é um que a gente precisa, é o que esse clube tá precisando. É isso aí, até em final de Copa do Nordeste foi falado nessa entrevista coletiva. Deixa eu explicar para você aí o caso do Anderson, do zagueiro Anderson, para quem não sabe. O que aconteceu foi o seguinte, com a saída do Cedric, e essa aqui é a informação de bastidor, ok? Com a saída do Cedric, o Anderson não tinha gostado. Foi até a sala da direção de futebol e deu um piti, vamos falar dessa forma, um piti, foi grosso com os seus dirigentes e saiu. Após isso, apagou todas as fotos com a camisa do CSA, deixou de seguir diversas páginas do Clube Alternativa e ainda por cima seguiu um jornalista e setorista do CRB que é assumidamente regatiano. Com isso, as páginas descobriram essa movimentação do jogador e postaram nas suas redes sociais. No outro dia, a assessoria do Anderson disse que não tinha nada disso, que o jogador já tinha feito uma limpa no seu perfil pessoal, mas curiosamente não deixou uma foto com a camisa do CSA. No dia seguinte, ele foi pedir desculpas para a diretoria, mas não foi o suficiente e foi dispensado. Deu até uma ideia, apareceu até uma notícia que ele estava negociando com o CRB, mas logo isso aí foi desmentido. Então, o Anderson fica para trás no CSA. Um zagueiro que não conquistou nada com o clube, passou apenas alguns meses aqui e a história dele já passou no Centro Esportivo Alagoano. Bola para frente, agora o CSA tem Marcão e Betão, provavelmente na zaga titular. Vamos falar agora também do novo preparador de goleiros, que com essa saída do Anderson, do Cedric, teve algumas limpas ali também na parte de preparador de goleiro, preparador físico, e já chegou um novo preparador que veio de um clube, se não me engano, do 13. Vamos falar aí e vamos escutar a entrevista do Júlio Aranha. Em primeiro lugar, agradecer à diretoria, né, à comissão técnica de ter confiado no trabalho de ter me trago para cá. É uma satisfação muito grande estar aqui em Alagoas, né, num clube tão grande como o CSA, né.
e principalmente trabalhar com um novo técnico, né, que a gente já vinha acompanhando o trabalho dele em outras competições, como na época de Vila Nova, né? Então é um prazer grande estar aqui, né, e poder fazer parte desse grupo. Eu iniciei a carreira como preparador de goleiro no Rio de Janeiro, no Botafogo, como auxiliar, né? Depois rodei um pouco, trabalhei no Sport Recife, trabalhei no ABC de Natal, trabalhei no Ipiranga, trabalhei no ABC, 13, Campinense, e outras equipes do futebol brasileiro, que são muitas, né? Total são 25 clubes trabalhados. É isso aí, 25 clubes trabalhados, o que não falta é experiência para Júlio Aranha. Vamos falar agora da final da Copa Alagoas, o Penedense, rapaz, que ficou apenas no empate com o CSE no primeiro jogo. O destaque dessa partida não foi o que aconteceu dentro de campo, mas sim o que aconteceu fora. Na volta para Palmeiras dos Índios, torcedores do CSE foram almejados por maloqueiros, podemos dizer assim, do Asa. O Asa até emitiu uma nota pedindo desculpa e dizendo que não compactua com esse tipo de atitude. Vamos torcer para que o segundo jogo da final a resposta seja dentro de campo, e boa sorte aí tanto para Penedense e CSE. Está tudo em aberto, mas eu estou com uma pontada de certeza de que o Penedense merece esse título pelo que fez no campeonato alagoano, no campeonato principal daqui de Alagoas. Vamos falar agora da Copa do Nordeste e do Grupo B. Olha aí como ficou o Grupo A. Fortaleza, que classificou em quarto com a derrota para o CRB. Ferroviário, que com 2 vitórias seguidas nas 2 últimas rodadas, ficou ali em terceiro e tem grandes chances de jogar contra o CSA no Rei Pelé, caso o CSA vença o seu último jogo do Grupo B. O Sport ficou em segundo com 12 pontos e o Vitória foi o líder do grupo com 15 pontos. Vamos falar agora do Grupo B, que ainda falta um jogo, rapaz. O Bahia tá com um jogo a menos e o Confiança também. Então, o Bahia ainda enfrenta o Confiança antes dessa rodada final. Provavelmente teremos a seguinte configuração se o Bahia vencer o Confiança. Bahia já classificado com 16 pontos, CSA isso caso o Bahia vença o Confiança. CSA em segundo, Ceará também em segundo e Náutico em terceiro. Se o Confiança vencer o Bahia nesse jogo, o Confiança tira o Náutico da zona de classificação e entra e fica ali no mesmo número de pontos que CSA, Ceará e Confiança. Então, tá bem embolado esse grupo aí, tem muita coisa para acontecer. Provavelmente o normal será o Bahia vencer o Confiança. Isso, se a gente tem que pensar que o Bahia vai estar no meio de Libertadores, no meio ali de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente irá entrar com o time alternativo que venceu o CSA aqui no Rei Pelé, mas sabemos que esse time alternativo é muito forte. Então, seguindo o normal das coisas que deverá acontecer, o CSA precisará apenas de uma vitória contra a América de Natal para se garantir em segundo lugar na Copa do Nordeste e enfrentar o Ferroviário nas quartas de final. Aqui no Rei Pelé, o que é muito importante, se manter em primeiro ou em segundo lugar na Copa do Nordeste, porque você joga o jogo da quarta de final, que é jogo único, no seu estádio. Beleza? Tudo bem? Ontem teve a decisão do último campeonato estadual que estava faltando aí dos grandes. Corinthians e Palmeiras ficaram apenas no 0-0 com essa defesaça aí do Hugo Souza de pênalti e o Corinthians foi campeão paulista de 2025. Palmeiras, que assim como o CRB poderia ser tetracampeão, mas em São Paulo a coisa aconteceu de uma forma diferente. Palmeiras parou no tri e o Corinthians agora é campeão paulista Sincred 2025. Parabéns aí ao clube Corinthians, que merece demais esse título. Para mim, foi o clube que mais jogou bola em 2025, principalmente no Campeonato Paulista. Vamos agora falar de Série A, que está de volta. Olha aí os jogos, rapaz, é muito jogo. O São Paulo, que recebe o Sport amanhã, já começa amanhã, sábado, 6h30, amanhã também 6h30, o Cruzeiro recebe o Mirassol, estreante da Série A, o Grêmio amanhã também 6h30 recebe o Atlético Mineiro que perdeu o Davidson, foi pro Fortaleza, e o Fortaleza de Davidson também 6h30 recebe o Fluminense. Amanhã também 6h30, rapaz, todo jogo 6h30, Juventude e Vitória,
9 horas da noite amanhã, mudando um pouco o horário, tem só Flamengo e Internacional, um jogaço aí já na primeira rodada. Outro jogo, duelo de líder e vice-líder de rodada de Brasileirões passados. Palmeiras e Botafogo não são mais aqueles times monstruosos que a gente está acostumado a ver, mas promete um grande jogo de futebol que se tornou um clássico nos últimos anos. Vasco e Santos se enfrentam domingo, 6h30 da tarde. Podemos ter aí a estreia do Neymar no Campeonato Brasileiro após aí muitos anos. Então o Neymar que está fazendo de tudo para começar esse Brasileirão com o Santos. Vamos ver aí se ele joga. O Bahia recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova, domingo, 8 horas da noite. E segunda, 8 horas da noite, fechando a primeira rodada, Red Bull Bragantino e o campeão cearense, o Ceará. Volta para mim agora, é isso, vamos acompanhar tudo o que aconteceu nesse final de semana e voltamos segunda-feira com tudo mastigado para vocês. Um bom final de semana, aproveita aí, descansa que segunda-feira estamos de volta. Valeu!